Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou o Pedro, do PET da Engenharia Agrícola, e hoje na apresentação eu vou falar para vocês um pouco sobre a amostragem de grãos. Aqui está o sumário que eu separei nossa apresentação hoje. Separei o que é uma amostragem de grãos, qual a importância de se fazer a amostragem, os tipos de amostras, os equipamentos que são utilizados, os estágios de amostragem e como ela é feita, e as referências que eu usei para fazer a apresentação. Então, o que é a amostragem de grãos? Nada mais é do que você retirar partes de um lote de grãos, um caminhão que vai chegar, ou uma sacaria que está armazenada, de modo que seja uma amostra uniforme e representativa de todo o grão que você vai receber. Para quê? Para a gente ter um limite satisfatório de confiança e de tamanho, para mostrar que aquela amostra realmente vai diagnosticar tudo que está acontecendo ali no lote que a gente vai receber. E também de modo que esteja presente todos os componentes das amostras. Um exemplo, se tiver algum bicho, algum inseto, vai ser demonstrado, algum fungo, os teores de umidades. E qual é a importância disso? Para a gente ter a relação do teor de água e a impureza que vai ter naquela amostra, como eu falei, não adianta nada você receber uma amostra com alta umidade, para você saber o tanto que você vai ter que secar na sua unidade secadora, como que você vai armazenar esse grão, se vai precisar fazer um expurgo de inseto, como vai ser, e também para determinar o seu valor comercial. E agora falando um pouco sobre os tipos de amostras. A gente tem 4 tipos de amostras. A primeira amostra é a amostra simples, que você vai pegar uma porção retirada em diferentes pontos de um lote. Então, você vai pegar, em diferentes pontos, você vai pegar várias amostras. E o que é a amostra composta? Você vai unir todas essas amostras simples que você retirou daquele mesmo lote. E aí, na amostra média, você vai juntar todas as amostras, homogeneizar do melhor modo possível. Tem um aparelho que faz isso, o homogeneizador, e vai reduzir essa amostra. De modo que essa amostra que você vai reduzir vai ser a amostra de trabalho. E aí você vai fazer a divisão para realizar as análises. Aí vai ser a amostra de arquivo, que você vai levar uma para o laboratório e uma você vai dar para o depositante e uma vai ficar para o armazém. E uma vai ser uma prova ou contra amostra, que o pessoal fala, né? E agora passando um pouco para os equipamentos utilizados, mais na esquerda aqui a gente tem os caladores simples, no meio as canecas são as canecas, né? As canecas. E aqui na direita a gente tem um calador composto. O calador composto ele pode ser emendado no outro e ele vai bem mais fundo, ele é muito mais utilizado em caminhões e os caladores simples são mais utilizados em sacarias. Aqui a gente também tem uma sonda, essa é uma sonda manual, que te permite enroscar ela e ir até a fundura que você desejar. E aqui a gente tem a sonda mecânica, que é mais utilizado na recepção em armazéns, quando vai chegar um caminhão, e são vários caminhões e tem que ser uma coisa mais ágil, mais rápida. E agora eu vou falar um pouco sobre os estágios de amostragem, para a gente saber quando a gente tem que estar realizando a amostragem de grãos. Então, a primeira amostragem que a gente vai realizar vai ser sempre na recepção do produto. Como eu falei, tem aqui a sonda mecânica, né? Como são vários caminhões, o armazém precisa ter um processo rápido, um processo ágil. E aí fica na entrada, normalmente uma pessoa com a sonda no armazém muito grande vai fazer para já te dar um destino, porque não adianta nada chegar um grão muito ruim que você não vai ter, que não compensa para o armazém fazer um controle dele, fazer abaixar o teor de água, fazer o expurgo de qualquer impureza que tiver, que vai ficar muito caro, então o armazém já vai descartando para evitando fila e ser mais rápido na recepção dos produtos. Outro momento que a gente faz a amostragem é durante a descarga com o caneco que eu mostrei. A gente vai retirando pontos uniformemente
e distribuídos durante a descarga. Para que a gente realiza a amostragem nessa etapa? É para você saber para onde você vai destinar seu grão. Às vezes o grão precisa de uma limpeza, precisa de uma pré-limpeza e limpeza. Às vezes o grão precisa de para secagem, ficar com um teor de água muito alto, precisa ir para secagem. Às vezes o grão está perfeito, aí você já manda direto para o armazém. Para a gente ter esse diagnóstico e conseguir encaminhar o grão para o melhor ambiente possível. Opa, vou ler um pouquinho aqui. E agora, a gente também vai realizar a amostragem na secagem do produto. Aqui na direita a gente vê o secador, né? Na secagem do produto a gente vai estar realizando a amostragem para quê? Para a gente saber quando o grão vai chegar no teor de umidade que a gente precisa. Que normalmente é em torno de 10 a 13%, para a gente já poder armazenar ele. A gente tem que estar sempre de olho para saber quando o grão vai estar pronto para armazenagem. E também precisa ser realizada a amostragem durante o armazenamento, para você sempre estar acompanhando a situação do grão, para ver se não vai desenvolver algum tipo de fungo, se vai ter algum roedor, uma espécie invasora ali atuando no grão, se o teor de água do grão aumentou ou não, ficar sempre de olho nessas características. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre como é feita essa amostragem. A amostragem, como vocês estão vendo na imagem da direita, feita em uma sacaria, ela consiste de um modo que você tem que inserir o calador de forma diagonal e na transversal. Tá vendo como a gente pode ver aqui na vista lateral que ele tem que atravessar todo o saco para a gente conseguir ter uma amostra bem representativa de toda a sacaria, né? Porque não adianta nada você colocar até ali na metade, vai que a parte estragada do grão tá lá no final. Não vai acabar representando bem a situação que está ali seu armazém, né? E quando você tem um lote como esse da esquerda de várias sacarias, é importante você amostrar, é obrigatório você amostrar pelo menos 10% total do lote. E também não realizar só num local, né? Você vai fazer isso de maneira uniforme, distribuído por todo o galpão. Agora também na amostragem a granel, aqui a gente vai fazer da seguinte forma: nos caminhões até 15 toneladas, a gente vai estar realizando 5 pontos distribuídos entre o caminhão, de maneira uniforme. Agora, em caminhões de 15 a 30 toneladas, a gente vai estar realizando 8 pontos de amostragem. E de 30 para cima, a gente vai estar retirando 11 pontos de amostragem. Como eu falei, é sempre muito importante a gente demonstrar da melhor maneira possível como está a situação do que a gente vai receber, né? Tem que ser sempre bem uniforme. E aqui na amostragem a granel, como eu falei, quando a gente está descendo o produto, né, na recepção para destinar ele, a gente tem que realizar também 20 pontos com o caneco da maneira mais uniforme possível durante a descarga. E quando a gente tem um silo como esse, que é um silo horizontal, não tem um número explicado e certo de pontos, mas o modo é de que seja do modo mais uniforme possível, que você consiga representar da melhor maneira possível todo o galpão, todo o armazém, né? E aqui está um pouco as referências que eu peguei nas instruções para amostragem de grãos na Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês pelo tempo dedicado a assistir o vídeo e até a próxima.